procurar Paulo Pedro, que você vai estar vendo lá nossas ministrações. São ministrações bem curtas, mas bem diretas ao seu coração. Você pode fazer parte, se inscreva, não é? No IMAR, né? IMAR, Ministério Apostólico Redenção. Se inscreva lá, irmãos, no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, para quem não sabe, está lá, IMAR, Ministério Apostólico Redenção. Você vai ver muitas coisas lá. Esse é o canal no Face, né? Mas nós temos um canal também no YouTube. Temos? Temos. Qual que é? Que eu nem sei qual é, mas deve ser. Você procura lá, Missão Apostólica, Ministério Apostólico Redenção. Você procura lá, você vai ver as ministrações. Ou você pode até achar ministrações da minha esposa, ministrações do Rodrigo, minhas ministrações. De alguma forma Deus vai falar com você. De repente você fala, meu pastor, minha pastora. Aí a pessoa fala, não sei. Bate lá no canal que você vai ver uns momentos proféticos maravilhosos. Amém? Vamos ministrar aqui a palavra. Eclesiastes 3:3. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Coloca isso dentro do seu coração. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Continua, por favor. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Mas tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar e tempo de amar. Esse é um tempo maravilhoso para o Edson, para a Celinha, aleluia. Tempo de odiar, esse não pode. E há um tempo de guerra e também um tempo de paz. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado. Existe um tempo de guerra, mas também existe um tempo de paz. Então veja que a paz não está vindo na frente da guerra. Para que você tenha paz, primeiro tem que ter a guerra. Alô? Se você quer ter paz em alguma área da sua vida, primeiro tem que ter a guerra. Então, falando sobre os 12 espias, nós estamos falando muito sobre o mês de Tamuz, e Tamuz aponta muito sobre essa questão dos espias também, que foram homens. Eu vou falar um pouco mais sobre eles nessa ministração. Foram 12 homens escolhidos por Moisés para espionar a terra. O tema hoje não basta apenas você espiar a terra. Se você quiser anotar, não basta apenas espiar a terra, você precisa aprender a conquistá-la. Você pode mudar o nome de terra para outra coisa. Você pode, não basta apenas espiar o esposo, espiar o amado, espiar o negócio, não fique apenas olhando, mas conquiste. Por quê? Porque saindo do Egito, o povo de Israel, eles foram levados por Deus para o deserto. Foi isso que Deus fez. Por quê? Canaã, ele ficava bem perto do Egito. Para quem não sabe, ficava muito perto, poucos dias. Alguns dizem 11, outros dizem 20, caminhando, andando. Se eles saíssem do Egito, 11 dias estariam na terra prometida. Ou outros vão dizer 20, vão dizer 13. Tem muitos aí que vão falando muitas coisas. Mas por que Deus não tirou o seu povo da escravidão e os colocou rapidamente na terra de Canaã? É muito fácil. Porque esse povo, eles não tinham nenhuma lei. Escravo não tinha lei. Escravo tinha que obedecer. E agora esse povo ia se tornar os filhos, porque Deus olhava para eles como filhos. Então eles iam se tornar filhos. Então Deus, ele faz o seguinte: ele vai dar leis. Por isso que eles estão parados. Eles pararam no lugar onde Moisés subiu, né? Nós temos ministrado sobre isso. Moisés sobe neste monte e ele recebe os 10 mandamentos. Eram leis estabelecidas por Deus, porque estas leis eram para revelar a forma errada que este povo andava. Deus não estava obrigando este povo a fazer aquilo que eles
estava determinando. Deus estava dizendo: olha, a forma como vocês estão andando é uma forma terrível. Mas se vocês andarem por esta palavra, por esse princípio que eu estou ensinando para vocês, vocês serão pessoas aprovadas, vocês serão pessoas abençoadas, vocês andarão de uma forma excelente, e a minha bênção estará sobre a vida de vocês. Amém? Então, você sabe que nesse mês, que é o mês de olhar, e depois olhar de novo, nesse mês, Moisés fica 40 dias recebendo a lei. E aí, passou 40 dias, o povo já se rebelou contra Moisés, chamando Moisés de esse daí, dizendo: ele subiu e desapareceu, nós precisamos de um Deus. Arão constrói um Deus aí, para que nós possamos adorar, e o Arão caiu na armadilha, constrói um bezerro para que o povo pudesse adorar, eles constroem um altar de sacrifício, e eles oferecem um sacrifício a um Deus, e aí você pode colocar o nome como Moisés desce. Quando Moisés desce, fica imaginando a cara da pessoa, daquele pessoal, e aí Moisés quebra as tábuas. Moisés quebrou as tábuas, e aí Moisés teve que subir de novo. Só que dessa vez, as tábuas que tinham sido feitas pelo próprio dedo de Deus, e as letras ali, os mandamentos que haviam sido feitos pelo próprio dedo de Deus, não ia ser feito novamente. Moisés teve que quebrar, esculpir as tábuas, e ele mesmo teve que escrever. E aí ele desce para estabelecer as leis para aquele povo. Um ensinamento aqui, porque esse mês é um mês de não ser precipitado, porque Moisés desce com essas tábuas, e ele lê essas tábuas para as pessoas. E ele acabou de ler, resumindo, ele acaba de ler, e o pessoal se precipita dizendo assim: não, tudo que está escrito aí nós vamos fazer. Precipitação. E aí você vai ver que no decorrer dessa caminhada, eles não fizeram nada. Por isso que Deus quer nos ensinar a olhar. Olha, veja aonde é que você está entrando, veja qual é a aliança que você está querendo fazer, veja as coisas que você quer se comprometer. Se você está vendo que isso não vai dar certo, que você não vai cumprir, é melhor não fazer. Eu ouvi uma verdade ali, obrigado. Então, por quê? Porque a Bíblia está dizendo: há tempo para todas as coisas. Há tempo, né? Então, há tempo de você ver, há tempo de você ler, há tempo de você pensar, há tempo de você analisar, há tempo de você abrir a sua boca e dizer: sim, assim, vou fazer isso. Mas não seja uma pessoa precipitada, porque nós não podemos antecipar ou atrasar. Não podemos ser pessoas que vamos antecipar, né? Você nunca vai conseguir antecipar a direção de Deus. Eu gosto muito disso, porque às vezes a pessoa tem algumas igrejas assim, não estou falando da igreja, estou falando das pessoas que não crescem dentro da igreja, que é só a gente falar que vai orar, a pessoa já começa a chorar. Você já viu gente assim? Mas ela não está chorando pelo sofrimento dela, ela está chorando porque ela acha que Deus vai se compadecer do choro dela, e aí Deus vai ser melhor. Deus não vai fazer acepção porque a pessoa está chorando. Se você quiser chorar, chora, mas não é por causa do choro que Deus vai se antecipar. Então você não consegue antecipar, e também você não consegue atrasar, né, aquilo que Deus quer fazer. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes tem gente que eu era assim. Eu lembro que um dia, eu era desse jeito. Um dia eu falei assim: já que Deus não quer fazer, então ele não faz. Eu fiquei parado. Olha que bestinha que eu era, né? Eu era bestinha. Quem era eu, né? Comparando a um grão de areia. Deus deve ter olhado lá no céu, ter me amado de tal forma, e disse: meu Deus, mas como eu amo o neguinho. Ele não ia me chamar de bestinha, né? Mas como eu amo esse meu filho. Mas ele não desistiu de mim. Então eu fiquei ali parado. Nós não vamos conseguir, e eu quero que você anote isso: você nunca vai conseguir antecipar ou atrasar a direção de Deus. O que Deus
já determinou fazer, Ele vai fazer. E por que eu falo isso? Porque o povo de Israel, eles atrasaram a entrada, a sua entrada. Veja bem, uma coisinha, o Rafael, tudo bem, Rafael? Fala comigo, fala, tudo bem, assim. E você está sendo gravado, vai sair sua voz assim. De novo, tudo bem, Rafael? Tudo bem. Fala assim, pastor. Isso aí. Veja bem, algo que em 11 dias, 13 dias, ou 18 dias, ou 20 dias iria acontecer, eles conseguiram atrasar para 40 anos. Então isso acontece, querido, em relação às promessas de Deus. Isso acontece. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu falei na sexta-feira, você tem que vir na sexta-feira. Porque Deus está trazendo uma direção tremenda na sexta-feira. A gente está guerreando contra os demônios, irmão. E tremendo, irmão. Amém? E não é Maria Padilha, não é Preto Velho. Esse negócio, esse é demôniozinho, irmão. A gente está guerreando contra o espírito da incredulidade, o espírito da ansiedade, aqueles demônios que dominam a alma, sabe? Esses são os demônios, esses são os ferozes. Mas a gente está denunciando cada um deles e a gente está vencendo em nome de Jesus. Não é Maria Padilha, Preto Velho, esses negocinhos aí, não. É demônio que prende a alma. Porque se o diabo prende a tua alma, você não vence, você não entra na terra, você não conquista, você não vê a promessa. Então veja, o povo já conseguiu atrasar um pouquinho, né? Porque estão ali no monte, receberam, tiveram que ser ensinados pela palavra, e agora eles estão caminhando. Sabe quanto tempo eles ficaram ali? 2 anos eles ficaram. Ficaram no Monte Sinai 2 anos. E aí eles vão caminhando. Estão indo em direção à terra. Aí chegam em Cades Barneia. Cades Barneia é o lugar onde eles chegaram. E ali Moisés, está lá em Números 13. Você pode anotar, isso aí não dá tempo da gente ler. Mas Números 13 está dizendo que Moisés separou 12 espias. Em outras palavras, 12 representantes de cada tribo. Um de cada tribo. E eles não eram qualquer pessoa. Eles eram príncipes. Sabe por que é que Deus nos chama? Deus não chama Elionai. Minha princesa. Você gostou agora? Ó, jeitinho dela. Obrigado. Deus te chama de príncipe e de princesa. Então por isso que a Bíblia se encaixa bastante conosco, não é? Porque Deus te chama assim. Ele não te chama de Zé Mané. Ô Zé Mané. Zé Mané, quem te chama é o diabo. Idiota. O diabo te chama de idiota. O diabo te chama dessas coisas. Idiota. Mas Deus não. Pastor, mas eu estou em pecado. Mas Ele não muda a forma dele pensar sobre a sua vida. Você continua sendo príncipe e princesa. Então você faz parte. Assim como, por isso que você tem que se identificar. Quando você não entra nisso, você fica um zero à esquerda, você fica o último lá da fila. Pelo amor de Deus, Deus tem te dado autoridade. Amém. Só que para cada autoridade existe uma responsabilidade. Deus olha para você e reconhece que você é um homem ou uma mulher de autoridade. Amém. Por isso que, irmão, não tem jeito. Se você for lá para o baile funk, vai estragar o baile funk. Vai, meu. Porque você é autoridade. Os demônios que estão lá estão reconhecendo que você é autoridade. Se você for para qualquer lugar no mundo, irmão, você vai estragar. Eu não sei se você já entrou num lugar que estava uma paz. Aí você entrou, começou aquela guerra. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Foi você. Por quê? Você estava cheio do poder de Deus, estava cheio da autoridade de Deus. Você pisou naquele lugar que estava oculto. Então esses homens, eles faziam parte da elite de Israel. Eles eram 12 príncipes. Eles eram líderes das tribos. Eles eram pessoas especiais. Você é uma pessoa especial. Aproveita agora, Celinha. Fala para ele. Você é muito especial para mim, meu amor. Fala, Celinha. Para falar. Fala. Você é isso. Para quem não sabe, a Celinha, vamos virar a câmera ali para sair. Então você fica imaginando.
imaginando, sabe, muitas vezes a gente fica assim, puxa, ninguém olha para mim, ninguém pensa em mim. Quem já pensou assim desse jeito? Ai, sabe, ninguém nunca me coloca, mas sempre quando coloca, você não faz. Não é verdade? Às vezes a pessoa fica assim, puxa, me deixaram no campo, não lembraram de mim, nem me mandaram um zap, né? Isso, irmão, isso é milindro, isso é espírito de rejeição na tua alma, autocomiseração, é aquela ideia assim, não faz e também não deixa os outros fazer. Então esses homens, eu fico imaginando, irmão, eram 3.000 pessoas, eu acho que devia 3 mil pessoas, né? 3.000 pessoas, 3 milhões de pessoas, obrigado, 3 milhões de pessoas, 3 milhões é muito pouco, 3 milhões de pessoas, eu fico imaginando, no meio daquela multidão, Moisés chamando, Paulinho, eu duvido que o Paulinho ia fazer assim, meu filho, porque se tem eu lá, eu sou eu, no meio daquela multidão, saindo, Moisés, não é qualquer um, Moisés está me chamando, fala sério, fica imaginando, hoje a gente está crescendo, mas futuramente, fica imaginando, seu pastor aparecendo em vários lugares e tal, igreja grande e tal, eu chamo para você ir comigo, você vai dizer que não? Quem é que vai dizer que não? Eu vou chamar você, falou, querido, vamos fazer uma viagem lá para os Estados Unidos, estou indo lá pregar lá, Jesus, vamos lá fazer uma viagem comigo. Você vai dizer que não? É os primeiros que vai na comunidade, aí chega lá depois. Você vai dizer, não vai, ó. Esses homens, eles foram convocados para uma grande honra, irmãos. Eles foram convocados. E pode ter certeza que no meio ali tinha pessoas dizendo assim, tá vendo? Escolheu fulano, mas não me escolheu. Entendeu? Escolheu fulano, não me escolheu, devia ter me escolhido. Escolheu fulano. E fica imaginando, Moisés, querido, fala sério. Eu vou aí em reuniões, fui eu e o Rodrigo aí numa reunião aí, não é, Rodrigo? Era aquela reunião de quem aparecia, né? Aquela reunião de quem aparecia, quem sentava lá, quem te conhecia, aí quando vinha alguém que te conhecia, você ficava todo, o cara nem lembrava de você, mas ficava todo. Você fica imaginando Moisés chamando estes homens. Quando esses homens foram chamados, a Bíblia diz que todos eles aceitaram. Eles aceitaram o chamado. Todos os espias, eles eram iguais. Ninguém era diferente, um melhor do que o outro. Todos eles eram iguais. E eles estavam representando uma grande coisa, um exemplo de grande coragem, porque eles estão saindo de lá, fica imaginando eles saindo. Pensa naquele filme dos Minions, saindo aqueles três, né? Fica imaginando. É aí que começa, né? Eles foram escolhidos, e quando eles foram chamados, eles são levantados, assim, estão debaixo de um ânimo, porque o primeiro teste é o chamado. Primeiro teste é o chamado. E aí assim, se você honra quem te chama, por exemplo, vamos supor, o Fran me chama para almoçar na casa dele. Ô, glória, papai! Aleluia! Se eu não honro o Fran, é Deus na terra. é sério, irmão. Eu não sou guloso, não estou morrendo de fome, mas se eu não honro o Fran, eu não vou. Entenda isso. Você vai nos lugares aonde você honra. Amém. Você vai nos lugares. Então você não está olhando, você está olhando para aquela pessoa que está te convidando. E esse foi o primeiro teste, eles foram. Agora, fala para a pessoa que está ao seu lado. Agora vem o segundo teste. Vem o tempo. Fala assim, não, vem o tempo. Primeiro vem o chamado e depois vem o tempo. Eu não sei se você está me ouvindo aí. Primeiro vem o chamado e depois vem o tempo. Porque isso acontece com todo servo de Deus. Tem o tempo, vem o chamado e depois vem o tempo. O teste, eles iriam passar. Qual era o teste deles? Eles passariam 40 dias
40 na Bíblia é sinal de bênção, provação. Você que escolhe. Você escolhe o tempo que você quer, ou bênção ou provação. Eles estão 40 dias lá, sendo testados no seu caráter. Então Moisés colocou diante deles o seguinte, um desafio. Qual foi o desafio? Entra na terra, primeiro desafio. Segundo, observa a terra. Terceiro desafio, vê se consegue sair da terra. É um desafio, porque eles não foram lá dizendo, oi, na porta do inimigo, disse assim, oi, eu faço parte de Israel, eu vim espiar a terra, porque daqui uns dias vai invadir, aí vai matar todo mundo. Não, eles foram lá escondidos. Então Moisés disse, entra na terra, observa a terra, sai da terra, mas também traz alguns frutos. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva, era tão grande o cacho, que um homem só não conseguiu trazer, eles tiveram que trazer em 2. Então anota na tua Bíblia, ou anota aí no teu papel, todos aqueles que são chamados, escolhidos por Deus, vão encontrar com certeza desafios no caminho. Quem é chamado aqui? Todo mundo foi chamado. E quem está te chamando aqui? Deus em primeiro lugar. Mas Deus está usando um homem que te fala, que vos fala, e para dizer, Deus vai usar poderosamente a tua vida. Mas quando você aceitar esse chamado, aí que começa o teste. Você nunca vai saber. Eu gosto de Deus, porque se Deus tivesse falado para mim, eu escutei isso do Benihim um dia falando. O Benihim falou assim, se Deus tivesse falado para mim o que eu iria passar, eu nunca tinha aceitado o chamado. E Deus também não me enganou. Porque é só um louco. Não quero desanimar você não, irmão. Mas só um louco por Deus que aceita o chamado de Deus. Porque sabe que aquele que chama também capacita. Quando você recebe o chamado de Deus, Deus também te capacita. Quantos estão aqui? Então você tem que entender. Primeiro aceita o chamado. Não fique como algumas pessoas. Essas algumas pessoas são aqueles que de outras igrejas, amém, mas não fique como algumas pessoas que dizem, Deus mostra o que vai acontecer comigo. Se Deus mostrar para você, você desvia. É sério. Se Deus mostrar para você, você desvia pelo preço que você paga. Acho que o único que sabia do que iria acontecer na sua vida, no seu chamado, era Jesus. Porque ele não veio para o mundo enganado. Ele não nasce do ventre de uma mulher enganado. Ele já estava lá com a sua glória. Ele já estava lá com o seu poder. Todo mundo lá já estava adorando ele. Mas ele nasceu para um propósito. E ele não foi enganado. Tem uma música que diz assim, eu não posso falar porque está aqui. Mas tem uma música que parece que diz que parece que ele não sabia. Parece que ele estava lá limpando a unha. E aí Deus chegou, pelo amor de Deus, meu filho, eu preciso de uma ajuda. Pai, fala o que é. O pessoal está pegando lá. Dá para você me ajudar? Não, irmão, pelo amor de Deus. Ele nasceu já para um propósito. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou, quando a Eva pecou, não. Ele nasce com um propósito. Deus criou o homem para ter comunhão, mas Deus já sabia que esse homem ia pecar. E sabendo que ele ia pecar, ele criou Jesus, enviou Jesus para restaurar. Aleluia, quantos estão aqui? Fale para o irmão que está do seu lado, meu querido. Quando você aceita o chamado de Deus, os desafios virão. Mas esses desafios não vêm para te destruir, mas para fazer você crescer. Anote no seu caderno, desafios são quase sempre oportunidades, ou seja, degraus, para alcançarmos novos patamares da nossa vida. Desafios são quase sempre oportunidades, degraus, para alcançarmos novos patamares da nossa vida. Então aqueles 12 homens, eles estavam diante de uma grande chance. Qual era a chance deles? Eles não poderiam colocar isso para trás, abandonar isso. Moisés não poderia ir sozinho, espiar aquela terra sozinho. Então surge essa oportunidade para que aqueles líderes eles pudessem o quê? Aparecer. Ei, chegou a tua hora de aparecer, irmão.
diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Você anda com um fracassado, você anda com pessoas que murmuram, você anda com pessoas que não oram, anda com pessoas que não jejuam, anda com pessoas que não lêem a Bíblia, anda com pessoas que são mundanas, vai ser igual. Mas aqueles 12 homens tiveram a oportunidade de serem tirados do meio da multidão. A Bíblia está falando deles até hoje, irmão. Vai nascer teus filhos, para quem não tem filho aí, vai nascer teus filhos em nome de Jesus. E eles vão ouvir destes homens. Amém. Então fala para a pessoa, querido, minha primeira vez que eu estou falando com você, fala assim, minha primeira vez que eu estou falando com você. Não fuja dos teus desafios. Porque esses desafios vão te ajudar a avançar rumo ao propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Não foge. Não foge quando você olhar para o teu marido e você vê assim, meu Deus do céu. Você tem que olhar para ele assim. Você tem que olhar e falar assim, você é um grande desafio, mas eu vou avançar rumo ao propósito que Deus tem na minha vida. Quando você olha para desafio, você foge. E aí você diz, mas eu quero a bênção, eu quero crescer, eu quero. Aquele pessoal fica, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. E a pessoa fala, eu queria tanto ser usado assim, e Deus está colocando os desafios para você crescer. Amém, Deus. Jesus de Nazaré, soberano dos céus. Fala para o irmão que está ao seu lado, quando vem provocações sobre a tua vida, rejeita essas provocações. Quando você anda no caminho de Deus, você nunca vai ser aceito. Ei, deixa eu te falar, se você esperar a aceitação, você está enganado. Como é que os homens te aceitam? Quando você está cheio de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, você vai exalar um cheiro maravilhoso. Aquele comercial do urso, que a gente pensa que o pessoal está fugindo por causa do urso. Não, está fugindo por causa do cheiro. Quem lembra desse? O urso que joga golfe. Depois que eu descobri, né? Então, veja bem, você procura uma aceitação, mas humanamente não vai haver essa aceitação. Você tem que estar cheio, transbordando de alguém que vai atrair essa pessoa para andar com você. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, irmão. Essa pessoa vai ser atraída, não por aquilo que você é, porque humanamente nós não temos nada para oferecer. Mas quando eu diminuo e aquele que eu estou buscando cresce e aparece na minha vida, então multidões vão chegar até onde você está. E Deus vai cumprir o propósito na tua vida. Que glória a Deus. Aleluia. Então, em nome de Jesus, não faça mais essas orações, pedindo para Deus eliminar os problemas na tua vida. Olhe para os seus problemas agora, não olhe para o seu esposo agora, por favor. Olhe para os seus problemas agora. Olhe para os seus problemas. Você consegue olhar para os seus problemas? Não peça para Deus tirar os seus problemas, irmão. Peça para Deus te dar sabedoria para você vencer esses problemas e essas adversidades. Amém ou não amém? Quantos querem viver milagres? Então Deus vai colocar os problemas diante de você. Alô? Não é verdade? Se você quer viver um milagre, vai vir um problema. Para você ver o problema. Mas para você confiar no Senhor. Para você lembrar da promessa que Deus fez para a tua vida. Para você profetizar a promessa. Então o que vai acontecer? Aquele problema vai ser removido. Deus vai remover aquilo lá. Porque o diabo, ele é assim, irmãos. O diabo sabe que tem promessas de Deus sobre a tua vida. E ele sabe que você está indo em direção à terra prometida. A terra prometida é os céus. Mas veja bem, uma coisa sem graça. Coisa sem graça. Eu recebo e vou para o céu. É sem graça. Porque lá já tem tudo.
Imagina você recebendo Jesus e indo para o céu rapidamente. Você vai dizer, ô glória! Eu sei que Paulo falou isso, que ele não sabia, mas eu fico imaginando, você vai estar, porque lá a gente vai lembrar de tudo. Aí você vai ver um monte de gente conversando, se tiver tempo, né? Vai ter um monte de gente conversando. Você viu? Eu venci aquilo, eu venci aquilo, eu venci aquilo outro. E você venceu dele? Eu não, já pedi logo para Jesus me levar. E lá nós vamos ser, o nosso galardão vai vir conforme aquilo que nós mostramos aqui na terra. Então, veja, escreva isso aí, querido. Se você encontrar problemas no teu caminho, esses problemas são oportunidades para que grandes milagres aconteçam na sua vida. Quando você encontrar um problema, não abaixa a cabeça. Quando você encontrar uma dificuldade, não abaixa a cabeça, mas clame ao Senhor. Você tem que estar no tempo de Deus. Clame ao Senhor. Liga para o pastor. Quando você bater sua meta, liga para o pastor. Funciona, hein? Funciona. Nem que seja no último segundo. E eu só fico dizendo, Senhor, tu é misericordioso, né? Não por causa de quem pediu, mas por mim, né? Você fica imaginando, você tem que ser pessoa, você tem que ser uma pessoa que tem que aproveitar a oportunidade. Veio um grande desafio diante de você. Quando eu entrei aqui nesse salão, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu fui pagar o aluguel do salão menor, e aí eu caí foi Deus que me usou. Aí Deus falou assim, eu abri a boca e perguntei para o rapaz, aí você tem um... Ele, tenho. Tem mesmo? Eu devia ter feito a pergunta depois, né? Outro dia, outro mês. Aí ele falou, você quer ir ver? Aí eu não podia, né, recuar. Falei, vamos lá, dar uma olhada. Parei o salão novinho. E aí, vamos alugar? E agora? É um desafio. Fui orar, busquei a galera em oração, fui dar 7 voltas. Eu e minha esposa ficamos aqui, dando 7 voltas aqui. E aí, aqui o salão. Houve um desafio. Eu me posicionei. O milagre aconteceu. Agora, se eu tivesse... eu estava passando aqui, irmão, e de repente ia ter até uma igreja, que um dia veio aqui, um abençoado aqui, falar que a igreja ia sair daqui, nem sei. Nós estávamos profetizando, né? Estava vendo a igreja, pelo amor de Deus. Então, você tem que fazer isso. Esses desafios vão te levar aos milagres. Veja, Golias apareceu. Quando Golias apareceu, ele ficou 40 dias dizendo, tem alguém aí desse lado que vai lutar comigo? 40 dias sendo afrontado. E aquela afronta apareceu, entrou no coração daquelas pessoas como um desânimo. Veio a afronta e o espírito do desânimo começou a dizer assim, e aí? Eles ficaram tudo com medo. Aí vem Davi, baixinho, está lá. Ele foi lá porque o pai dele o enviou para a comida lá para os irmãos. E ele escuta. Ele soube aproveitar a oportunidade. Ei, fala para o irmão que está falando. Saiba aproveitar a oportunidade. Quando a oportunidade aparecer, não deixe a oportunidade ir embora. Amarra a oportunidade com cordas, com correntes. Faz um descarrego na oportunidade. O que o Davi fez? Davi, ei, eu vou lutar contra você. Os outros, você está louco, rapaz? Eu vou. Porque ele está falando do meu Deus. Ele vem comigo lutar contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então fale com o irmão, ei, esse mês, fala assim, ei! Quando você for lá em Santarém, se for ano que vem comigo em Santarém, já vai ver a passagem. Baratinho, uns R$400, rapidinho você vai. Quando você for lá em Santarém, você vai viver muito, ei! Né? Então quando você estiver diante de uma oportunidade, não fuja da oportunidade. Enfrente a oportunidade. Mas eu não tenho, eu não sei. Não é problema teu. Não é problema teu. Encare a oportunidade. Deus vai trazer os recursos. Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você fugir dos seus estudos, se você fugir do teu trabalho, se você fugir das dificuldades, dos problemas, sabe o que vai acontecer? Outra vai pegar.
outro pega. Se a Ruth não tivesse pego o Renato, outro pegava. Outra pegava. Outra pegava. É que eu tive que ser rápido, senão ela ia dizer assim: eu devia ter passado para outra. Mas eu sei que ela não vai falar isso. No fundo, né? Ela te ama. Mas veja bem, se você não pegar a oportunidade que está vindo, e ela não vai vir linda, ela não vai vir maravilhosa, irmão. Ontem eu estava falando com a minha filha está dizendo: ai, fulano é muito feio. Eu falei: cuidado, que são os feios que se tornam lindos lá na frente. Aí ela perguntou: e você, pai, como é que você era? Eu falei: eu era bonita. Agora eu sou lindo. Mas veja, as lutas estão vindo. E aí você está dizendo: a luta vem. A luta de oportunidade. Meu Deus. Porque é nessa oportunidade que Deus vai fazer milagres na sua vida. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Deus não nos tenta. Deus não tenta ninguém. E não vem tentação, irmão, a qual você não possa suportar. As coisas que estão vindo sobre a nossa vida, entenda uma coisa: você pode suportar, você vai suportar, você vai vencer, você vai avançar, você vai chegar no milagre que Deus preparou para a tua vida, em nome de Jesus. Se você quiser aplaudir, aplaude bem forte. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente gosta de criar problema. Já tem um problema, a gente cria outro. E nós queremos que as pessoas resolvam os nossos problemas. Então nós temos que ser adultos. Os problemas estão vindo. É por isso que eu falo, anota o que eu estou te falando. Porque amanhã você acorda e tem gente que fala assim: não coloquei o pé direito, né? É isso? Tem um supersticioso que vai: eu levantei com o pé direito, é isso? Levantei com o pé esquerdo. Tem que levantar com o esquerdo ou direito? Não, muito levantou com o esquerdo, tem que levantar com o direito. Tem que levantar com o direito, né? Tem gente: hoje está mal, você quer. Querido, deixa eu te falar. A Bíblia diz que enquanto eu durmo, Deus está trabalhando em meu favor. Mas os demônios também estão. Mas existe uma guerra dizendo assim: e aí? Tem uma palavra sobre ele. E aí? Tem uma palavra. Aquele neguinho lá, aquele nojento, ele vai chamar de queridinho do papai. Você pode perceber que se manifestar um demônio agora, vai dizer: eu te odeio. Se ele chegar para ele e falar assim: eu te amo, eu tenho que me preocupar. Não é verdade? Se ele falar: eu te amo, fala aí, amigão, eu tenho que me preocupar. Sim ou não? Então ele vai falar: eu te odeio, sou nojento. Ele vai fazer assim. Cadê esse que quer falar agora? Eu dotava. Por isso que eu peço para você anotar. Anota, porque amanhã já está tendo uma reunião. Está tendo uma palavra liberada sobre você agora. Aí amanhã, essa semana, vai vir, irmão, de dia, de manhã, tarde, à noite, de madrugada, de manhã, tarde, à noite, de madrugada. Vai vir, o demônio vai se levantar. Não, amém não, irmão, misericórdia. Pelo amor de Deus, irmão. Até tu. Né? Então ele vai se levantar. Aí veja bem, o problema veio, o problema foi criado. Às vezes é até um boato, às vezes é uma mentira, às vezes é uma cena, às vezes o diabo trabalha até no sonho. No sonho. Então você tem que até que orar para Deus guardar teus sonhos. De repente você está assistindo Faustão. Aí vai e acorda, né? Sonhando com um monte de coisa. Mas se você está ali focado, lendo a Bíblia, está ali focado, e você ora antes de dormir, Deus vai te dar. Ele vai falar com você através de sonhos. Então aí você vê, você está indo no carro, vê alguém morto. Aí o diabo fala: vai acontecer com você. Aí vai trabalhar, tem inveja, tem um monte de coisa. Vai vir sobre você. Então você não está discernindo. Não é para você criar um problema no problema que você está vendo. É para você entender que esse problema é uma chance que Deus está te dando de você avançar. Em meus passos, o que o Senhor faria? Muitas vezes ele orou, pedindo a Deus o que ele deveria fazer. Então ele orou.
Ele buscou a promessa. Qual é a promessa de Deus para a minha vida? Porque vai vir um engano. Está vindo um engano. O diabo quer roubar algo que foi lançado sobre você. Está vindo um engano. Então, se você se deter nisso, acabou, irmão. Acabou. Não se detenha na mentira. Quando se eu chego, eu sou um pastor, eu chego para minha esposa, eu falo, não vai dar certo. Ela tem que falar para mim, peraí, não dá certo porque onde é que está escrito aqui na Bíblia? Que não dá certo. Ele não vai jogar na minha cara, você pregou isso ontem. Ela tem que buscar o respaldo da palavra. Não, nós estamos debaixo de uma palavra. Isso vai acontecer. Então não aceito que porque o inimigo é assim, ele não vai chegar com chifre dizendo eu sou o diabo e não vai dar certo. Ele vai usar as pessoas com quem você convive, dentro da sua casa, com quem você trabalha, com quem você estuda, dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus, na rua. Ele vai usar essas pessoas para criar cenas. Ele cria cenas. Mas você tem que ser uma pessoa que vai crer na promessa do Senhor. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado: obedeça ao Senhor. Cumpra a missão que Deus está te dando. Agora, obedecer é o início, né, de um grande processo. Porque a maioria das pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas elas têm a dificuldade de obedecer. É porque não está vendo. Por exemplo, eu fico imaginando eu fiquei 5 anos sendo treinado pelo meu aio, pastor Tibério. E quantas vezes eu não fui pela emoção, pelo raciocínio fala? Pelo racional. Quantas vezes ele não estava falando ali a palavra e eu no racional? Mas ele me ensinou a crer na palavra, a viver pela fé. Me ensinou. Então, o que é que você tem que fazer? Ah, pastor, eu não tenho uma fé como você tem. Muito obrigado, viu? Por você me achar que eu tenho uma fé maior do que a sua. Muito obrigado. Mas eu não tenho não, tá? A minha fé vem do Senhor. A minha fé é a mesma fé que você tem. Agora, como eu fui colocado aqui como um pastor, eu te dou direções. A única coisa que você tem que fazer, você está vendo ou não vendo? Você está entendendo ou não entendendo? Obedeça. Está na palavra? Obedeça. Se eu abrir uma outra Bíblia dizendo, se eu abrir a Bíblia do diabo, se eu abrir a Bíblia de umas seitas, aí você não aceita. Mas se eu abrir a Bíblia e estou dizendo assim para você, olha o que a Bíblia está dizendo. Obedeça. Porque isso é o início de um longo processo na sua vida. E às vezes a gente não está nem obedecendo, não está nem vencendo a obediência. Por exemplo, eu digo, gente, vem sexta-feira. Tem o silêncio, eu já sei o que vai acontecer. E lembre-se daquilo. O que Deus preparou para você, se você não tomar posse, o outro vem e pega. Eu sei que tem pessoas aqui que não têm condições. Se vinha misericórdia, só Deus na vida. Isso é a minha vida aqui, tá? Né? Menina sai 4 horas do serviço, chega às 8 em casa. Que serviço é esse? Mas irmãos, entende, porque eu sei que o diabo ele é astuto. Ele sabe que desse altar, essa igreja é uma igreja profética. Ele sabe que desse altar vai a palavra que vai dar direção para você. Se você crer, você vai viver o milagre em nome de Jesus. Fale com o irmão que está ao seu lado. O primeiro desafio é você obedecer, acreditando ou não. O próximo desafio será maior ainda. O problema é que nem todos estão dispostos. Por quê? Porque depois de 40 dias, o que aconteceu? Eles voltam com um relatório, fizeram um relatório resumido, né, e eles falaram, nós fomos para Canaã, tudo lá é muito grande, mas nós somos o quê? Muito pequenos, olha. E o problema não está em quem te chamou. O problema não está na terra que eles foram. O problema está dentro deles. Eles se chamaram de pequenos. Como alguém um dia ensina assim, eu sou o verme, eu sou o verme das fezes do cavalo. Sangue de Jesus, que desgraça aí. Eu sou o verme. Eu escutei uma outra aí. Eu sou o verme, eu sou o verme que come a carne podre do cavalo. Veja, sangue de Jesus.
falaram, nós não podemos conquistar. 10 falaram, nós não podemos porque nós somos pequenos. Tudo lá é muito grande, tem muitos gigantes também, mas nós somos pequenos. Descobriram que a terra ela era habitada por gigantes. E além dos gigantes, havia frutos gigantescos lá também. Eles trouxeram até o cacho, como eu disse aí para vocês, né? Não conseguiam nem carregar, mas eles se deteram naquele cenário de ver fortalezas, de ver barreiras, de ver gigantes. 12 foram. 10 voltaram enganados e 2 resolveram acreditar. 10 disseram que não poderiam conquistar a terra, porque os seus moradores eram de grande estatura. Como é que você fala, irmão? Você fala aquilo que você é, sabia? Sabia? Você fala aquilo que você é. Estou conversando, tocando uma ideia, e você fala, não dá, pastor, ou não vou conquistar, pastor, ou mas não é, pastor, racional. Você fala aquilo que você é. Então tem que haver uma mudança. Os 2 espíritos que se chamavam Josué e Caleb, eles declararam que, ao contrário, quando os 10 estavam falando assim, nós não vamos conseguir. Os 2 falaram, nós vamos conquistar, mas nós vamos conquistar com a ajuda de Deus. Os incrédulos estavam ali firmados numa visão física. Não foque numa visão física. Ei, deixa eu te falar, vocês que estão aí, vocês que trabalham, vocês que têm seus negócios, seus comércios, vocês podem trabalhar no mundo, mas vocês não são do mundo. O dono, o patrão de vocês não é aquelas empresas, não são as pessoas que entram ali para comprar suas coisas, não. Irmão, vocês não dependem dessas pessoas, vocês dependem daquele que abre os céus, daquele que envia a chuva, daquele que abençoa. Então pensa de uma forma diferente. Enquanto estão dizendo crise, você está dizendo, eu vivo em Cristo Jesus. Então, tome cuidado com aquilo que você vê, porque aquilo que você vê determina qual vai ser a tua decisão. Você está vendo uma coisa negativa? Toma cuidado, fica focado naquilo. Busca a promessa de Deus. Deus, o Senhor tem uma promessa para aqui, para isso que eu estou vendo aqui. O Senhor tem, Deus sempre tem uma resposta. Deus nunca fica calado. Se você não está vendo, foca na palavra, usa a tua fé na palavra. Os homens, aqueles 2 homens estavam firmados na fé em Deus e na promessa de Deus. E esse é o grande conflito que acontece na nossa vida. O conflito entre ver e crer. De que lado você está? Você está do lado daquele que vê? Ou você está do lado daquele que crê? Os 10 passaram um relatório de uma visão humana. Porque eles, tudo bem, eles poderiam falar, mas eles jamais poderiam dizer, nós não podemos conquistar. Eles estão indo contra a palavra de Deus. Deus tinha dito isso lá para Moisés. Moisés, você vai tirar esse povo e eu vou colocar esse povo lá na terra prometida. A terra é desse povo. É uma promessa de Deus. Quando você fala assim, eu não vou conquistar, você está fazendo de Deus um mentiroso. O relatório de fé, nós temos que ter relatórios de fé. Quando você fala assim, eu vou conquistar, não é porque você está saindo daqui, eu posso. Não, você vai buscar na palavra. Essa palavra é para a minha vida, então eu posso essa palavra em nome de Jesus. Então entenda uma coisa, aqueles homens, diga para a pessoa que está só, aqueles homens eram príncipes. Você também é príncipe. Mas veja o que o diabo fez eles se sentirem como gafanhotos. Você se sente como gafanhoto? Expulsa esse espírito nojento da sua vida. Ah, pastor, mas é que a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde. Humilde não é ser um fracassado, irmão. Não tenha uma imagem negativa de você mesmo, porque isso pode anular o teu potencial. E isso pode contaminar outras pessoas. Eu não gosto de andar com pessoas negativas. Você gosta? Lembra? Vou lembrar de novo daquele desenho lá, divertidamente, da tristeza. Ninguém queria ficar perto dela. Não diga que você não vai conquistar sem antes entrar. Ai, pastor, mas o que vai acontecer comigo? Querido, você só vai saber que se você colocar o pé.
Se foi promessa de Deus, você vai vencer. E se não for, ué, você recomeça de novo. Menos o casamento. Amém? Já estou avisando. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Se você está cheio de incredulidade, sai de perto de mim. Sabe por que eu falo isso? Porque a incredulidade me faz esquecer da promessa de Deus. Aquele povo, gente, havia muita gente. Deixa eu te falar uma coisa. Havia muita gente naquela terra. Mas aquele povo daquela terra estava amaldiçoado. Não, você não me ouviu. O povo daquela terra já estava amaldiçoado. Por que amaldiçoado? Porque eles cultuavam outros deuses. Eles eram descendentes de Cão. Os descendentes de Cão já haviam sido amaldiçoados. Então eles tinham que ser expulsos mesmo. Mas eles não viram. Sabe, você já entra num lugar derrotado. Já entra, eu não vou conquistar. Já entra. Não, ei, tem uma bênção sobre a tua vida, meu querido. Tem uma palavra sobre a tua vida, meu amado. A palavra é: você vai crescer, você vai multiplicar, você vai expandir. Você vai fazer com que a presença de Deus cresça e seja conhecida para outras pessoas. Amém ou amém? Eu vou terminar, que vocês estão meio devagar. Obrigado pelo ar. Mesmo com ar, não deu jeito. Eu vou parar. Eu vou continuar domingo que vem. Amém? Domingo que vem eu termino, em nome de Jesus. Mas que você saia daqui hoje pensando nisso. Aproveita a oportunidade. Amém? Não seja louco, é lógico. Não vai sair daqui agora e comprar uma Ferrari. Tem que falar tudo, né? Não é essa? Você sair daqui agora e comprar uma Ferrari. Ok, se você quiser comprar uma Ferrari, você compra. Mas o desafio de manter a Ferrari. Não é? Porque de repente a pessoa chega, compra a Ferrari e aí vem com o carnê aqui para eu orar para Deus pagar. Não foi Deus que fez essa vida. Por isso que eu não tenho que ser precipitado. Há tempo para todas as coisas. Então eu preciso entender. Lembra da tribo de Issacar? Eu tenho que entender o tempo. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo. E não dá para você fugir. Obedeça. É só o princípio. Vai vir os testes do seu caráter. Não tem problema. Você vai ser tentado no seu caráter. Não tem problema. Coloca a tua fé no Senhor. E você vai conquistar de Deus.